Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Vamos dançar! Vamos no ritmo, pra cá! Ninguém é igual a... Agora rápido, hein? Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas crianças lindas. Sejam bem-vindos ao culto infantil da IBAC Kids, que é o Ministério Infantil da Igreja Batista Calcedônia. E hoje a gente está com uma novidade maravilhosa. Mas antes da gente contar a novidade, qual é? Bom, vocês já viram a novidade, né? Mas antes da gente contar e falar mais sobre essa novidade, já te convido para se inscrever no nosso canal. No nosso canal? IBAC 40 TV! No nosso canal IBAC 40 TV. E fazer mais o quê? Ativar o sininho! E que mais? Dá um joinha! E que mais? Compartilhar! Compartilhar, porque olha Se o nosso... inscreveu? Já se inscreveu. O nosso culto hoje está muito maravilhoso. E agora você vai dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. E depois... Deixa minha prima dar primeiro! Mas peraí, que primeiro eu ia falar... Ah, tá, então vou dar! Vai, depois você faz as apresentações aí. Ah, tá bom, tá tentando ser educado. Não, mas você... espera eu falar. Vai. Vai ser daquele, espera aí. Ele tá respirando muito fundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças! Bom dia, agora você apresenta a nossa convidada. Ela não é convidada, ela vai ficar aqui com a gente agora. Vou deixar Jesus aqui, ó. Essa é a minha premiação de Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sol? Mato Grosso? Não, eu sou aqui de Campo Grande mesmo, ali da esquina. Ali da esquina, ali pertinho da gente? Ali da esquina. Ai, que ótimo. Então você vai poder ficar com a gente sempre, né? Vou sim. Ai, que bom, que bom. A Sol agora ela vai fazer parte do nosso culto infantil. Ela pode dar bom dia? Pode dar bom dia, vai dar bom dia. Dá bom dia, mas você vai dar um bom dia baixinho, assim, bem baixinho. Bem baixinho. Ai, que Ela é uma bom. moça de 20.
Ai, que bom. Então vamos lá pro seu bom dia, boa tarde, boa noite, bem baixinho. Ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Oi, eu cheguei agora pra ficar, tá? Vocês não vão querer saber de ficar sem mim, não! Tia? Tudo bem aí? Tá tudo Meu ótimo. rosto. Tá tudo ótimo. Eu falei baixinho, eu sou bem educada. Ah, com certeza. A mamãe tá pedindo pra postar um seguro das orelhas. Vou pedir. Eu vou falar. Faz o seguro pra tia Cris aí pra mim também, tá? Estou de boa pra tia porque ela vai sair daqui surda. Ou então, pastor, tudo que tiver entupido vai desentupir com os bom dia. Tia Cris, Oi. isso porque ela é tímida. Ela é tímida. sou muito tímida. Ela chegou. Ela chegou. Eu sou envergonhada, tá, gente? Imagina, hein? Oh, imagina. Ela é prima do Juquinha mesmo, né? Não resta dúvidas que ela é prima do Juquinha, faz parte da família. Mas é muito bom ter você com a gente, Sol, viu? Obrigada, tia. Eu vou gostar também de E nós já estávamos ansiosos para que ela chegasse, sabe? Mas a Sol é muito levada. Ela tinha machucado a perna, né? Então ela teve que esperar ficar boa. É, a condução é muito longe. É tá? muito longe. É, eu tive que pegar 2 ônibus, Ah. uma van, entendeu? E ainda tive que andar muito. Mas você não falou que era dali da esquina? É, dali da esquina, porque é dali da esquina, mas eu tenho que pegar isso tudo mesmo. Ah, então tá bom. Então é isso aí, crianças. A partir de agora, as meninas estavam reclamando porque elas não se sentiam representadas aqui. Então agora a Sol está aqui para representar as meninas. E agora nós podemos voltar com a disputa dos versículos. Por quê? Que agora o Juquinha vai representar os meninos aqui e a Sol as meninas. Então agora nós podemos voltar com a disputa e ninguém vai falar que está sendo representado por mim. Eu não estou representando bem as meninas. Então tem Solzinha, que vai representar as meninas, e Juquinha, que vai representar os meninos. Olha que coisa boa! E agora, então, nós vamos orar para agradecer ao Senhor por essa coisa maravilhosa que se chama poder ter mais amigos aqui no nosso culto, pela Sol que chegou, pelo Godô também, que fica escondido lá no som, que coloca o som pra gente. Isso aí, o Godô cuida do som. E porque o Senhor, Ele tem nos abençoado, né? E já, crianças, tem mais novidades. Eu não vou falar hoje não, mas semana que vem eu vou contar mais uma novidade, ó. Daqui, uma novidade ótima. Não me olha com essa cara de assustado. Calma. Não é o que você pensou, não, Sol. Não, é outra coisa, PV. Calma, não se assuste. Novidade boa. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor e entregar ao Senhor o nosso culto? E para nós orarmos, nós, fazemos assim com as nossas mãozinhas, em atitude de reverência. Nós baixamos as nossas cabeças e fechamos os nossos olhos, para que nós só pensemos em Deus, no nosso Deus maravilhoso, que fez tudo e que nos ama. E nesse momento, nós vamos pensar em Deus e entregar para Ele o nosso culto, porque o nosso culto é o nosso presente para Deus. Então você que está em casa, Solzinha, Juquinha, eu, PV, todos nós que estamos aqui agora, nós vamos abaixar as nossas cabeças e nós vamos pensar em Deus. Pense em Deus nesse momento. Esse é um momento agora de silêncio, de nós falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada, porque Tu estás aqui, Tu estás nos abençoando, o Senhor nos deu a vida, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e nós estamos aqui alegres e felizes, Senhor Deus, porque, Senhor, no nosso culto agora nós também temos a Sol que veio nos ajudar, Senhor, e nós sabemos que vai ser uma bênção, Pai. Muito obrigada por
tudo, Senhor, que Tu fazes por nós, por tudo que Tu és, Senhor Deus, porque Tu és o nosso grande amigo, mas principalmente porque Tu enviaste Jesus para ser o nosso Salvador. Eu quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vamos cantar? Vamos cantar aquela que a gente gosta do forrozinho assim? Jesus é bom? Sim, maravilhoso. Porque a outra música que eu tinha colocado, eu confesso que eu não sei Qual direito. música, tia, que você falou aí? Aquela do Jesus é bom. Peraí, Diga tia. sim, em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Se lembra? Tá na nossa playlist. Tô procurando ela aí, tia, que essa não tava na programação. Essa não Tia. estava na programação, é porque eu vivo para trocar a programação, para deixar vocês malucos. É por isso que vocês gostam tanto de mim. Eu trago. É bom, muito bom? Não. Não, Sim Jesus. Sim Jesus. Da Aline Barros. Peraí que eu tô procurando aqui, tia. Sim Jesus. Achou? Acho que é Sim Jesus o nome. Se não tiver essa, bota outra que você goste. Só não bota Deus Grandão. Porque Deus Grandão tem que me mexer muito, eu fico muito cansada, porque eu já tô velhinha, sabe, Sol? Já tô velhinha. Qual que você gosta de cantar, Sol? Tia, Todas? Todas. tia, vê se é essa. Godofredo tá chamando, tia. Oi, Godô. Vê se é essa daí. Solta o som! Já soltei, peraí. Ih, o Sol tá com preguiça. Já? Problema no cabo. PV, puxa esse cabo aí pra mim, por favor. Compre parte do dinheiro, volta no... Ih, mas esse aí é comercial. Ih, Godô, tá ruim. Você baixa agora, super aplicativo. Então, depois desse problema técnico, solta o som, Godô. Solta o som, Godô! Ih, Godô já morreu. Olha o cachorro dele. É o cachorro que pisou no fio. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, Maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, Sim. maravilhoso, Sim. é poderoso, Sim. é minha luz, É meu amigo, está comigo. em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Eu quero ver você bater a mão. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. E dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim para Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim para Jesus. Jesus é bom, Maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. em todo tempo diga sim para Jesus. Vamos lá. Jesus é bom, Maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em
todo tempo, diga assim pra Jesus. Ai, eu amo essa música. Ei, Juquinha, tu já reparou que as músicas agora começam com bicho? Faz o cachorro aí que pesou no Essa é o frente, ó. cachorro. Tem uma que faz oi do porco. Você chama porquinho, acho que vai roer o fim. E a semana passada começou com elefante. Quando é que vai contar a história da Arca de Noé? Daqui a pouco a gente vai ter que contar a história da Arca de Noé. estão Então, chegando. vamos começar? Agora nós vamos fazer a nossa parte, que a partir de agora vai ficar mais interessante, porque agora nós temos uma oponente à altura do Juquinha, não é mesmo, Sol? Que é a parte do nosso versículo bíblico. Salzinha, se prepara que os versículos aqui são grandes, hein? Hoje o versículo é especialmente grande, bastante grande, bem grande mesmo. E ele se encontra lá no livro, na carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Colossenses. Tem colinha aqui para ir vendo, hein? Paulo escreveu aos Colossenses, crianças, e ele escreveu na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, na parte 13, apenas a parte A. E ele é grande, imagino se fosse ele todo. Mas esse versículo tem tudo a ver com a nossa história, tá? E nós vamos decorar ele assim, com toda a força do nosso coração, porque eu tenho certeza que esse é um versículo que nós vamos levar para a nossa vida toda. E ele diz assim: sejam compreensivos. Compreensivos é compreender, né? Ver o que a pessoa está sentindo e entender o que a pessoa está sentindo. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Colossenses 3, 13a. Achou difícil? Não, Não? molinho. Molinho? Olha. E aí, Juquinha? Tá bom. É difícil? Eu quero ver o Juquinha falar esse versículo sozinho. Ele fala, às vezes. Às vezes ele buga um pouco, mas normalmente ele fala. Então vamos lá? Vamos. Por que você acha que ela não consegue falar? Não, eu tô dando apoio pra ela, né? Mas a senhora viu que ela é humilde? Eu sou muito humilde mesmo. Eu sou mir. Então vamos lá. Ela é um poço de humildade. É. Então vamos lá. Tá dando para as crianças verem em casa? Tá dando para ver bem direitinho? Então vamos lá. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Quem os ofender é fizer alguma coisa que você não gosta, que te deixe magoado. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3, 13a. Quem quer começar? Quem vai ser o primeiro a falar? Com colinha, mas é com colinha, né, crianças? Por enquanto é com colinha. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a falar com colinha? Eu. Então vamos lá, Sol. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3, 13a. Viu? Viu como é facinho, viu? Agora vai, Juca. Deixa eu colocar meu óculos aqui para ler isso mais pra frente. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3, 13a. Difícil? É grandinho para as crianças, né, tia? Criança aprende fácil. Criança tem mente de esponja. Quero ver eu aprender isso aqui. Já aprendeu, né, tia? Vocês aprendem, porque pra vocês é fácil. Eu não aprendi, não. Eu não aprendi, não. Olha. Ô, tia, vai ter lanche hoje? Eu quero lanche. Sol, eu te expliquei. Bolinho. Sol, Jujuba? tia, eu expliquei para ela antes, tá? É porque eu tô em fase, ô tia, eu tô em fase de crescimento.
bom. Eu boto mé. Mas agora nós estamos na hora do versículo. É alimento espiritual. Presta atenção. Na hora do culto. Quando terminar o culto, a gente lancha. Tá? Pode deixar. Não esquecerei. Me mata de vergonha. Ai, meu Senhor Deus. Deus. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Vamos lá. Dá um desconto pra mim, tio. Eu expliquei tudo pra ela. Você explicou? Fome. Tá, eu sei. Vamos fazer o versículo? Meu Deus! Ele demorou a aprender, mas ele aprendeu. Então vamos. Agora sou menino exemplo. Tô vendo. Vamos lá. Tá bom, solzinho. Depois a gente vai lanchar na hora certa. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Sabe, Sol? Os versículos da Bíblia, por que a gente aprende eles e a gente coloca, e a gente aprende, ó, a gente tem que aprender eles, colocar na cabeça, aprender aqui, levar para o nosso coração e praticar a Bíblia. Só assim que a gente consegue aprender a Bíblia. E por que a gente faz isso? Porque sempre quando a gente está em alguma situação, a gente se lembra dos versículos, entendeu? Então a gente guarda a palavra. Por isso que a Bíblia fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, como é que a gente pode colocar esse versículo em prática na nossa vida? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Sabe, crianças, às vezes nós fazemos alguma coisa com alguém, a gente briga, a gente empurra, a gente bate, a gente pega o brinquedo e a gente quer que a pessoa nos perdoe. Mas se alguém fizer com a gente não quer perdoar. Lembra que eu falei semana passada do que morra? Que a pessoa fala, que morra, eu não tô nem aí. Então, nós precisamos aprender, Jesus nos ensina, e a nossa história hoje é sobre isso, que assim como nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar as pessoas também. Lembra que nós aprendemos do nosso próximo, Juquinha? Uhum. Quem é o nosso próximo? As pessoas que estão ao nosso entorno, assim, as pessoas, não só aquelas que estão próximas, né? Não só quem está pertinho da gente, mas São todas as pessoas. todas as pessoas são o nosso próximo. E a gente vai amar só quem a gente gosta? A Bíblia fala isso? Jesus, ele fala que é para que a gente tem que amar só quem a gente gosta? E por isso que amar é muito difícil. Por quê? E perdoar também é difícil. Por quê? Porque a gente tem que dar perdão para quem a gente está chateado. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. Ele pegou a minha bola, mas eu tenho que perdoar, Senhor. Ela pegou minha boneca Barbie e arrancou a perna dela. E era a Barbie que eu mais gostava. Mas eu tenho que perdoar. Então, é por isso que nós precisamos. Esse versículo a gente leva para a nossa vida assim. Sempre lembrando que quem foi que nos perdoou primeiro? Quem nos perdoou primeiro? Cri, cri, cri. Posso falar? Cri, cri. Pode. Deus nos perdoou primeiro. Porque foi Ele que mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Então, Ele não podia falar assim, que morram. Pecou? Pecou? Se pecou? Pecou? O meu lado, o fruto que eu queria primeiro. Vou mandar uma tempestade e não vou botar Noé na arca com os bichos, não. Vou matar todo mundo. Que morram, eles me desobedeceram, eles pecaram? Não. Mas Deus nos amou e enviou Jesus. E Ele nos perdoou primeiro. Então é por isso que se nós queremos perdão, nós temos que perdoar os outros. Viu que versículo lindo? Viu que versículo maravilhoso?
Por isso que nós aprendemos os versículos e aí a gente guarda ele no nosso coração. E quando a gente tiver com vontade de estrangular alguém porque ele fez alguma coisa que a gente não gosta, a gente se... Não, mas eu não estou te estrangulando, eu só estou fazendo um exemplo. A gente se lembra que a gente precisa amar, porque Jesus nos amou primeiro. Então vamos lá, meninos? Vamos lá treinar com o Godô. Aí, falei de novo. Vem, Godô! Chamei vocês de Godô. Vem cá, Godô. Não, Juquinha, vai, Juquinha com os meninos. Meninos, presta atenção. 1, 2, 3 e já. Com Juquinha, rápido e rasteiro. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13a. Muito bem, sem cola. Eu de novo? Claro, com os meninos. Vamos lá, meninos, presta atenção. Você que tá de camisa azul aí, tô vendo que você não tá prestando atenção. Se falar errado, vai perder ponto pros meninos. Vamos lá. Vai, Juquinha. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13a. Ponto com os meninos. Agora vamos lá. Meninas com colinha junto com a Sol. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Sol. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembrem de que o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13a. Agora, meninas, sem cola. Vamos ver se a Solzinha tá boa de memória. E ó, cabeça, coração e praticar. Vamos lá, Solzinha. Vamos lá com as meninas. Meninas, vamos mostrar para os meninos que nós é fogo. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13a. Viu, tia? Assim tá. Facinho. Tem Pois um é. a mais. Ô tia, olha só, ele tá explicando comigo. Ah, meu Deus, não. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, tá? Sejam Tô te ajudando, compreensivos. Sejam compreensivos uns com os outros. Muito bem, 1 a 1, hein? Vamos ver se vai ter desempate, se alguém erra semana que vem. E agora, Solzinha, essa é a hora que o Juquinha mais ama no mundo inteiro. Pior que não é a hora do lanche. Não, deixa que ele vai contar pra gente qual é a hora que ele mais ama no mundo inteiro. Pode falar, Juquinha. Eu vou falar e vou pegar o livro pra senhora. Tá. Olha como é que ele toma ar. É hora da história! É hora da história. Espera só um instantinho. Ai, tia! Ó, me ajuda aí, que o negócio é pesado. Tia, que livro é esse aí, tia? Esse livro aqui... Bíblia? Não, esse livro não é a Bíblia. Esse livro é um livro velho. Eu limpei de novo, tá, tia, mas tá difícil. Mas esse livro é um livro que o Juquinha encontrou na semana passada, que é um livro que contém um tesouro. Porque ele contém histórias que Jesus contou. E esse semestre, assim, todo, nós estamos fazendo um passeio pela vida de Jesus. Nós já passeamos pelos milagres que Jesus fez, nós já passeamos com Jesus em alto mar, várias histórias que Jesus passou em alto mar. E nós já visitamos vários lares com Jesus. Ela gostou do Zaqueu, tia. Você gostou do Zaqueu também? Eu gostei. Gostou? Ah, o Zaqueu é legal, né? Eu gostei da filha de Jairo, que eu gosto muito dela. E agora, nesse mês de novembro, nós estamos, então, quando o Juquinha achou esse livro, acho que foi lá na casa do avô dele, que ele achou lá no meio das coisas lá, e ele trouxe pra mim. Tinha um baú, tia, cheio de livro. Tinha um baú cheio de livro, e ele trouxe, que ele achou bonito esse livro, e eu achei ele lindo também, porque eu gosto de livro velho.
E esse livro é muito, ele dá até alergia na gente, mas ele contém histórias maravilhosas, que são histórias que Jesus contou. Então Jesus, ele contava histórias, por quê? Porque às vezes haviam pessoas que eles não estavam muito assim interessados em aprender, eles só queriam ficar perto de Jesus porque Jesus era famoso, entendeu? Porque Jesus fazia milagres, porque Jesus curava. Então eles não estavam muito interessados em aprender. E tinham pessoas que também não davam a mínima para Jesus. Então Jesus falava muitas coisas em formato de história. Porque aí, se a pessoa tivesse muito interessada, a pessoa perguntava do que se tratava. Aí Jesus ia e ensinava só para aqueles que estavam muito interessados, entendeu? As parábolas, né, tia? As parábolas, isso. Então, na semana passada, nós aprendemos a parábola do bom samaritano. E hoje nós vamos aprender uma parábola maravilhosa também. Por isso que nós aprendemos aquele versículo sobre perdoar só. E hoje nós vamos aprender a parábola do... Olha que palavra difícil. O credor incompassivo. Credor, aqui é Jesus, tá? Jesus, então, ele estava com os seus discípulos e eles estavam falando várias coisas, tal, do reino de Deus, e foi comentado sobre o perdão. E o nosso amigo, o nosso conhecido, velho conhecido de guerra, como é o nome dele? Aquele discípulo, aquele Pedro. Pedrão! O Pedro, olha, o Pedro... Pescador! Assim, o Pedro, ele era o discípulo mais legal que existe na face da terra. Ele era muito legal, né, crianças? Pedro já passou por cada uma com Jesus, né? Mas depois vocês vão ver que depois que Jesus morreu e ressuscitou, quem se tornou Pedro? Pedro, ele era demais. Ele tomava um estonho de vez em quando de Jesus, assim, mas é porque ele queria muito aprender, sabe? Pedro amava muito Jesus e ele queria aprender mesmo. Então, Pedro, ele perguntou assim, tinha na lei todo um ritual sobre o perdão, para você ser perdoado dos pecados, para você perdoar as pessoas, o que deveria fazer. Então Pedro perguntou para Jesus quantas vezes a gente precisava perdoar as pessoas. Quantas vezes a gente precisa perdoar, mestre? 7 vezes? Se alguém fizer alguma coisa contra mim, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu preciso perdoar? Eles estão aqui conversando. Ó. Quantas vezes eu preciso perdoar? 7. Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número que representa Deus, que é o número da perfeição. Aí Jesus falou assim, não só 7, mas 70 vezes 7. Aí Pedro ficou assim. Já pensou você perdoar uma pessoa 70 vezes 7? Muita coisa, né, tia? Muita coisa. 70 vezes 7 dá quanto? Faz a conta aí. Eu não sei quanto. 490? Acho que é 491. 490, sei lá. Mas às vezes ele não tá... 49. 490? É, 490. É isso aí. Viu? Juquinha é a nossa calculadora. Ele é muito bom de matemática. Então, mas Jesus, ele não estava querendo dizer isso, que era, na verdade, 490 vezes. Ele disse assim, como se fosse um número impossível. Um número impossível de você. Como uma pessoa você vai perdoar 490 vezes e uma pessoa vai errar com você 490 vezes. E para ilustrar esse ensinamento, ele contou uma história. Ele contou uma história. E a história foi a seguinte. Existia um reino
que um rei resolveu fazer as contas e resolveu ver todo mundo que estava devendo a ele. Então ele começou a ver todas as pessoas que estavam devendo a ele. Aí ele começou a procurar nos livros, ele mandou fazer, isso se chama auditoria, tá? Hoje se chama auditoria. Vieram as pessoas e começaram a procurar nos livros lá do reino, né? Quantas pessoas estavam devendo a ele e tal. E as pessoas fizeram essas contas. Aí descobriram um homem que era servo, né? Que ele era servo do rei. E ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas Jesus falou 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos era tipo assim, era uma conta impossível. Era uma dívida impossível de qualquer pessoa pagar. Aí eu vi aqui mais ou menos que assim, sendo um talento equivalente a 6.000 denários, denários eram o que as pessoas recebiam por dia de trabalho, tá? Um denário, recebiam um dia de trabalho, um denário. Então, um talento equivalia a 6.000 denários. Então, se ele estava devendo 10.000 talentos, ele estava devendo 30 milhões de dias de trabalho. Então, numa conta aqui e tal, ele teria que trabalhar mais de 100.000 anos para pagar aquela dívida com o rei. Essa era a dívida dele, mais ou menos, tá? Eu peguei isso aqui na internet que eu tava vendo. Porque eu não ia saber fazer essa conta nunca, porque sabe que a tia Cris é ruim de matemática, né? Ao contrário do Juca. Então, o rei virou para ele e falou assim, olha só, você tá me devendo isso aí, 10.000 talentos. E você tem um prazo para me pagar. Aí ele falou assim, mas senhor, eu não tenho como pagar esse dinheiro para o senhor. Eu não tenho como pagar. Aí ele falou assim, então, você vem, você, sua mulher, seus filhos, e vocês todos vão ser meus escravos. Lembra que eu falei que para ser escravo, Juca, você podia ser para pagar uma dívida? Lembra disso? Que naquela época tinha escravos, então para ser escravo podia, era para pagar dívida ou nascer escravo. Então o rei mandou que toda aquela família fosse ser escrava para pagar a dívida. Gente, aquele homem, ele se humilhou aos pés do rei e ele chorou e ele falou, por favor, rei, por favor, me dê um tempo, eu vou pagar essa dívida, mas eu não posso. Não faça a minha família de escravo, não me faça de escravo. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer qualquer coisa que o senhor pedir, mas por favor, eu não quero ser escravo, não deixe a minha família ser escrava. E o rei, então, usou de uma coisa que se chama misericórdia e perdoou aquela dívida. Aquele homem não teria condições de pagar aquela dívida nunca. E o rei então foi misericordioso e deixou aquela dívida para lá. E o homem foi embora, feliz da vida e satisfeito porque a sua dívida foi paga. E enquanto ele estava indo embora, ele encontrou um conservo. O que era um conservo? Era um servo que trabalhava para ele. Ele era servo do rei. E servo do servo. E ele tinha um servo. Muito bem. E ele encontrou esse conservo. E o conservo lá dele estava devendo uma grana para ele. O que será que ele fez? Ele foi perdoado pelo rei. Foi perdoado pelo rei. Daquela dívida gigantesca. Será que ele perdoou? O que você acha, o Sol? Eu acho que ele perdoou.
Você acha que ele perdoou? Acho. Juca acha que perdoou? O rei foi bom pra ele, né? O rei foi muito bom pra ele. Muito, 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 muito. E ele deveria dever menos pra ele, né? Ah, com certeza. Já que ele era o servo do céu, Ele devia 100 denários. bem menos. Muito. Ele perdoou. Não. Hã? Não. Ele não perdoou, não, tia? Não. Que isso? Ele falou, me paga agora o que você está me devendo. Eu quero que você me pague agora. Aí o conservo falou, mas por favor, tenha paciência. Do mesmo jeito que ele falou com o rei. Por favor, tenha paciência comigo. Eu vou pagar. Sem compaixão. Eu vou pagar, mas é que eu não tenho agora. E ele falou, pague o que você me deve agora. E ele falou assim, mas por favor, eu não tenho condições. Ele falou assim, sabe o que vai acontecer então? O que, tia? Você vai preso, Que isso? porque você não quer me pagar o que você está me devendo. E ele foi E- preso, tia? E ele foi preso. Ele estava mais bravo do que o rei, tia. Ele estava mais bravo que o rei. E lembre-se que a dívida dele era uma dívida impagável. Olha lá, ó. Olha aqui. Aqui, você está dando para ver? Ele chegou a pegar na roupa dele assim, ó. Tem algumas traduções que falam que ele chegou a sufocar ele assim, de tanta ira. Você me paga o que você está me devendo agora? E ele foi e mandou jogar o seu conservo na prisão. Aqui, ó. Que é isso? Ele botou ele na prisão por causa de 100 denários. Vamos fazer uma conta assim como se fosse no dinheiro de hoje. Vamos fazer, PV me ajuda. PV que é bom de cálculo. Vamos dizer que ele estivesse devendo 180 milhões de reais. Dá pra comprar muita jujuba. 180 milhões de reais. É muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Bastante. Então. Muito Comprar dinheiro. pipoca também, né? Dá pra comprar tudo que a gente quer, né? 180 milhões de reais, vamos mais ou menos isso. Paçoca? Muita batata frita pra mim, paçoca também. E um monte de hambúrguer, né? Daqueles bem... E vamos dizer que aquele conservo dele tava devendo R$1.000 pra ele. Um cheirinho. Nem de longe. Agora, ele tava devendo, quanto que eu falei? 180 milhões? E o dono da dívida perdoou a dívida dele. Ele ficou sem dívida nenhuma. E ele botou o cara na prisão por causa de 1.000. Ele recebeu misericórdia da pessoa que estava devendo a ele, que no caso, o rei, de quem ele estava devendo, que era o rei. Mas ele não soube ter misericórdia do servo lá, que estava devendo 1.000zinho lá pra ele. E se o rei quisesse mandar matar ele, pro rei podia, né, tia? Que o rei é rei e ele era só um servo, né? Quer dizer, ele seria, De pedra. pelo que ele estava devendo, ele seria escravo pro resto da vida, a mulher, os filhos, tudo, e ainda não pagaria a dívida que ele tem. Mas ele foi por causa de uma dívida que não era nem uma gotinha no oceano da dívida dele, e ele foi e mandou o servo dele para a cadeia. Só que o que aconteceu? O que, tio? Existe uma coisa que se chama justiça. Tinham algumas pessoas que estavam lá e viram o que ele fez com o conservo dele. Aí chegaram lá e falaram tudo para quem? Para o rei. Chegaram para o rei e falaram, olha, rei, o negócio é o seguinte, sabe aquele teu servo que saiu daqui ainda agora e que o senhor perdoou aquela dívida? Ele falou, sei. Pois ele foi lá e colocou o conservo dele, quer dizer, o servo dele na prisão por causa de uma dívida dessa. Aí o rei falou, ah, é? Aí vamos ver o que o rei falou aqui na Bíblia? Vamos ler o que o rei falou? Então o Senhor
chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não poderia ter tido compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Aos carrascos significa que ele não ia ser escravo mais. Ele ia para a prisão, ele ia apanhar, ele ia ser torturado. E essa história aqui, ela tem 3 personagens. Ela tem o rei, que é a figura de Deus. Por isso que falo que Jesus, ele sempre conta as histórias para nos ensinar verdades. Tem o rei, que é Deus. Tem o servo, que somos nós. E tem o conservo, que são o nosso próximo. Então, o rei é aquele que está fazendo lá a auditoria, e o reino de Deus, ele está fazendo lá. Nós somos aqueles que temos aquela dívida gigantesca que nós não podemos pagar. E pela sua misericórdia ele nos perdoa, porque ele enviou quem para nos salvar? Jesus. Para pagar a nossa dívida. Jesus. Ele enviou Jesus para pagar a nossa dívida. E quem é o conservo? Quero ver se vocês estão bom de tentar ver. Quem é o conservo? O rei é Deus. Os servos somos nós, né? Que recebemos o perdão das nossas dívidas através do sangue de Jesus. E quem é o conservo? Quem será que é? O conservo é o nosso próximo. E muitas vezes nós queremos o amor, nós queremos a compaixão, nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não temos compaixão, nós não temos amor e nós não temos misericórdia pelo nosso próximo. A gente quer tudo pra gente, mas a gente não quer para o nosso próximo. E Jesus, então, isso que ele ensina para Pedro, que não é a quantidade de vezes que você perdoa, mas que para o nosso próximo nós precisamos estar com o nosso coração disposto a perdoar, independente de quantas vezes ele errar e se arrepender. Imagina numa vida inteira, quantas vezes um filho erra com o pai e com a mãe? E quantas vezes o pai e a mãe vão lá e desculpam? Cri, porque são tantas e tantas e tantas e tantas. Então, essa história quer dizer, credor incompassivo é aquela pessoa que não tem compaixão. Então, compaixão é exatamente isso, é se doer pela dor do próximo. Aquele homem quis que o rei se doesse pela dor dele, mas ele não quis se doer pela dor do outro. Isso não pode acontecer conosco, que somos servos de Deus. Porque quando nós somos servos de Deus, nós somos cada dia mais parecidos com quem? Com Jesus. Porque Jesus, ele veio aqui na terra, morreu, ressuscitou, e nós, quando recebemos Jesus, nós ficamos parecidos cada dia mais com quem? Com ele. Então Jesus, ele ama. Então quando Jesus disse para Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7, não é deu 490, já te perdoei. Não. Porque nós temos que ter o nosso coração disposto a perdoar. Perdão, amor, misericórdia, compaixão, todas essas coisas, elas andam juntas e elas têm que ser coisas das pessoas que amam a Deus. E as pessoas que amam a Deus e amam a Jesus, elas precisam ser assim. E não adianta você falar, eu amo a Deus, se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu próximo que está aqui pertinho de você. O que adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não amo só o que está aqui pertinho de mim?
Se às vezes ela tá com algum problema e eu não tô nem aí para ela. O que adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não tô nem aí pro Juquinha que de repente está precisando de mim em alguma coisa? Se a dor deles não causa dor em mim. Então, semana passada nós aprendemos do bom samaritano. O que o sacerdote e o levita fizeram? Passaram batidos. Passaram batidos. Então, hoje a gente aprendeu que o cara foi e fez o quê? Ele recebeu o perdão para ele. Mas o que ele fez com o outro? Não quis perdoar. Então, nós que somos servos de Deus, nós precisamos perdoar sim. Ah, mas ele já fez comigo. Tá, sim, mas vamos perdoar. Porque nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E essa é a nossa história. A nossa história vai ficando por aqui. E semana que vem a gente vai aprender outra história que Jesus contou. E Jesus só conta história desse jeito, né? Para fazer a gente, pensar e falar: Jesus, eu quero ser como o Senhor. Ser como Jesus não é fácil, não. É difícil? É difícil? É difícil, tia. Mas vale a pena. Tá. Vale muito a pena. E nós vamos mandar beijinhos? Beijinhos, pipoquinhas? Beijinhos, pipoquinhas? Beijinhos, pipoquinha. Então vamos mandar beijinho, pipoquinha pra quem? Cadê a sua lista? Peraí. E ele tem lista mesmo, a lista dele. Ah, Solzinha já tá mandando beijinho, pipoquinha. Sol, não é pra comer pipoca, não. É o beijo. Vai ter lanche agora, tia? Tá, vai ter. Espera, vamos terminar, que a gente tá terminando o nosso culto. Beijinhos, pipoquinha. Pra todas as crianças. A Aninha, da tia Maria. Aninha da tia Maria. Peraí. Beijinho, pipoquinha. Paulinho. O Paulinho. E pra quem? Peraí, que tem um nome aqui que tá difícil de ler. Charada da senhora. Cris? Crisinha. Crisinha? Da tia Cris também. E eu quero mandar um beijo muito especial pro Gabriel, pro Gustavo, que são os filhos da tia Evelyn, são os netos do Miguel, que são os meus amorzinhos que estavam lá na minha casa hoje me esperando quando eu cheguei. Ai, amor. Tem beijinho pra mandar? Eu tenho beijinho? Eu quero mandar beijinho pra todas as crianças. Já! Domingo que vem tem mais, tá? Domingo que vem tem mais. Não percam, no próximo domingo tem mais. Vamos lá? Vamos dar tchau, tchau? Cadê a nossa música pra gente terminar? Qual vai ser? Qualquer uma aí. Bota... Pode ser.